Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Quero ler um texto da palavra de Deus que se encontra no livro do profeta Isaías, capítulo de número 43, versículo 19, que diz assim: Eis que faço uma coisa nova, agora sairá a luz. Porventura não o percebeis? Eis que porei um caminho num deserto e rios no ermo. Amém, queridos? Esse texto para nós trazermos uma rápida reflexão. Quero, a priori, agradecer a todos os inscritos, novos inscritos que estão surgindo, já falar para você compartilhar esse canal, está procurando divulgar, sempre trazemos aqui um testemunho pessoal, uma ação de Deus na vida de alguém, um texto bíblico, alguma coisa que traga-nos alguma edificação para a glória do nome de Jesus. Este texto que nós lemos, ele é bem conhecido. Se trata de um texto falado, proferido pelo profeta Isaías. Eu queria me prender um pouco nesta primeira frase, que diz assim: eis que faço uma coisa nova. Pense comigo. Existem muitas coisas nas nossas vidas que nós almejamos, de uma certa forma, uma ação de Deus, um mover de Deus. Só que nós esquecemos que muitas das vezes a coisa nova que Deus precisa fazer na nossa vida, com certeza, você já pensou, quando ouviu esse texto, em alguma coisa nova que Deus venha fazer na tua finança, quem sabe na tua saúde, na tua família, nos teus bens, na tua conta bancária. Tu sabes aonde está a necessidade do teu nariz para frente, mas Deus, que conhece o futuro, sabe muito mais do que você. E quando eu li esse texto, eu lembrei de algo interessante. Lembra o rei Davi? Sim, o rei Davi. Aquele homem muito conhecido. A Bíblia diz que ele foi separado para ser rei. Logo, antes de sentar no trono, ele passou 25 anos esperando uma coisa nova. Para Davi, a coisa nova que Deus traria para a sua vida era colocá-lo no trono. Porém, para Deus, a coisa nova que Deus precisava fazer em Davi era prepará-lo para estar no trono. Deu para você entender? E ele passou 25 longos anos sendo preparado, trabalhado. 25 anos até que ele estivesse pronto para Deus fazer esta coisa nova. Observe, Saul estava reinando. Davi começou a aparecer. Lembra que ele venceu o Golias? O nome dele começou a se destacar. E quando o nome de alguém começa a se destacar, por muitas das vezes alguém se envaidece. A vaidade toma conta do seu interior. E Deus precisa tratar do nosso interior. Foi o caso do rei Davi. Vou chegar lá. Pensa comigo. Matou o leão lá na frente. Matou Golias lá na frente, ele mata o leão. Você sabe da história? Ele diz a história que ele rasgou o leão no meio. E o seu nome foi ficando extremamente conhecido. Só que o seu ego não suportou aquilo que Deus estava fazendo na sua vida. E Deus precisava fazer uma coisa nova na vida dele. Diz a Bíblia, capítulo de número 14 de 1 Crônicas: e subindo a Baal-Perazim, Davi ali os feriu. E disse Davi: por minha mão Deus derrotou os meus inimigos. O que é que ele disse? O texto diz: por minha mão, é no singular. Deus derrotou o inimigo. Davi estava dizendo que ele estava tão forte que, se você ler o texto atentamente, a mão de Davi vem na frente de Deus. E quando a gente se coloca na frente de Deus, não é que Deus vai dizer: não, eu sou a primazia. Deus não faz isso não, isso é conversa. Se você quiser glória, Deus deixa você procurar a sua glória. Se você quiser aparecer, Deus deixa você aparecer. Agora, Deus sabe que você não vai conseguir. Davi começa a se autoproclamar. Olha o que ele diz: com a minha mão e a ajuda de Deus
Com a minha mão, Deus derrotou os filisteus. Só que tem um detalhe. Esse texto diz que alguém chega a Davi e diz, olha, os filisteus estão vindo aí. Aí Davi consulta a Deus e Davi vai a Deus e diz, olha Deus, os filisteus estão vindo aí. Davi não consulta a Deus perguntando, Deus, é os filisteus? Não, ele diz, os filisteus estão vindo aí. Deus não disse, não é os filisteus não, Davi, porque era uma pequena partícula dos filisteus, mas não eram todo filisteu. Entendeu? Aí Davi derrubou, achou-se hiper mega master. Aí Deus disse, lá na frente eu te acerto, lá na frente eu te ajeito, porque Deus tem um tempo para mostrar para alguém que a coisa nova que Deus precisa fazer na vida dele ou na vida dela, não é isso que ele está esperando, que está precisando e que ele está querendo. Depois desse acontecimento, chega um homem, olha o restante do texto que diz, derrotou os meus inimigos, vírgula, como se rompe as águas, pelo que chamaram o nome daquele lugar Baal-Perazim, e deixaram ali os seus deuses, e ordenou Davi que se queimasse a fogo. Versículo de número 13. Porém, os filisteus tornaram e se estenderam pelos vales. Quem leu essa Bíblia, quem estudou um pouquinho sabe que essa passagem se estendeu pelos vales, agora sim está ligada ao exército completo dos filisteus. Aquilo era um númerozinho na partículazinha, agora está aí o exército. E tornou Davi a consultar a Deus, e disse Deus, não subirás atrás deles, mas rodeia-os por trás e vem a eles por defronte das amoreiras. O que é que Deus está dizendo? Era comum, normal, naquele tempo, em volta dos palácios, serem plantadas algumas amoreiras. O que é que são amoreiras? Parece aquele aqui no Pernambuco, são tipo pés de palmeiras, pés de macaíba. Só que estas amoreiras, elas tinham os espinhos bem maior e elas eram plantadas em fileiras. Botavam aqui, uma outra aqui, vinha uma outra aqui, uma outra aqui, e eles faziam filas em volta dos palácios. Agora vem Deus e diz assim, vai a eles, mas não vai de frente com eles não. Rodeia por trás. E vem a eles, você vai rodear por trás, você vai vir a eles por de frente. Não deles, mas das amoreiras. E há de ser que, ouvindo tu um ruído de marchas, em outros textos dizem de andaduras, alguém andando, pelas copas das amoreiras, por dentro das amoreiras. Então sairás a peleja, porque Deus terá saído diante de ti para ferir o exército dos filisteus. Deus estava dizendo, ó, você vai entrar nas amoreiras, mas você vai ficar lá aguardando um sinal. Queridos, muitas vezes para Deus fazer algo novo na minha, na sua vida, se faz necessário Deus nos levar por um caminho que nós não entendemos. Passar por dentro dessas amoreiras, vale dizer que é um lugar espinhoso, porque havia espinhos, eram plantadas uma de frente da outra, mas ele precisava passar, detalhe, passar atento a um ruído, a uma voz, a um barulho de alguém andando por dentro, porque ali era Deus. Então Deus estava lhe dando o sinal. E diz a Bíblia que Davi vai por dentro das amoreiras e aguarda um sinal, ele aguarda ouvir um barulho. Ele não tinha só que entrar naquele caminho, mas ele tinha que ficar atento para ver a ação de Deus mediante uma tomada dos filisteus. E fez Davi como Deus lhe ordenara. E feriram o exército dos filisteus desde Gibeon até Gezer. Assim se espalhou o nome de Davi por todas aquelas terras, e o Senhor pôs o temor dele sobre todas as nações. Mas Deus estava tratando dele para tirar de dentro do seu coração o ego, que esse ego é uma tristeza na vida do ser humano. Os dias passam, agora
lá em Samuel, capítulo 16, capítulo 15, você vai ver Davi correndo de seu filho, porque o seu filho queria o matar. Absalão queria reinar no seu lugar e precisava matar, mas Deus tinha dito a Davi que quem ia ficar no lugar de Davi era Salomão. Aí em Samuel, 2 Samuel capítulo 15, por ali, você vai ver Davi fugindo do seu filho como um louco. Por quê? Porque ele não queria parar para contender com o seu filho, que ele sabia que o seu exército já era grande e ia matar o seu filho, e ele corre. Aí Davi sabia que ele precisava ir para um lugar chamado Maanaim. O que Davi faz? Ele tem uma ideia. Bom, para mim ir para Maanaim, eu tenho 2 lugares para passar. Seria como, por exemplo, quem está, como eu estou aqui em Pernambuco, vou falar como pernambucano. Quem está aqui no centro da cidade do Recife e precisa ir para área sul, para a praia, ele vai poder pegar a Avenida Mascarenhas de Moraes ou Avenida Boa Viagem. Davi sabia que entre esses 2 lugares, se ele vai para Maanaim, passando por Baurim, o seu filho não ia entrar em Baurim, porque Baurim era terra de Saul. E assim Davi não ia morrer e não ia precisar matar o seu filho. Deu para você entender? Geograficamente, foi essa a ideia que ele teve. E ele vai para Maanaim por Baurim. Quando ele chega em Baurim, se levanta um homem chamado Simei. Capítulo 16. Estou falando que está na Bíblia. E diz a Bíblia que este homem chamado Simei, capítulo 16, ele vai se levantar de uma forma terrível para acabar com a vida de Davi. Eu só estou te trazendo essa introdução, vou estar dando continuidade nesse vídeo, a esse texto, no próximo vídeo, para não ficar tão longo e tomar o teu tempo. Tá bom? Pensa comigo. Davi sai, vai para Maanaim, é onde nós ficamos. E ele prefere ir por um lugar chamado Baurim, que era terra do descendente de Saul, onde o seu filho Absalão não podia entrar, e aí ele preservava a vida do filho e a sua vida. Mas quando ele vai para Maanaim, ele precisava passar por Baurim, e quando ele chega em Baurim, ele encontra um homem chamado Simei, e no próximo vídeo nós vamos estar falando, dando continuidade a esse assunto, tá bom? Deus te abençoe, fica na paz, não esqueça de compartilhar esse vídeo, está passando para outras pessoas. Eu quero agradecer a todos os novos inscritos que estão surgindo. Gente, graças a Deus, o nosso vídeo, o nosso canal, ele está crescendo muito. Graças a Deus e a você. E olha, não deixe de compartilhar, passar para outro, nem de ver os vídeos. Aqui eu não criei esse canal para estar atacando igrejas, para estar atacando ministério, para estar atacando pastores, como alguém disse aí. Recebi alguém que disse que eu tinha criado um canal para estar falando mal de pastores. Deus me guarda disso. Eu falo mal das suas ações que são contrárias ao que está na Bíblia. Seja um pastor ou um congregado, se sair do que está escrito na Bíblia, vou falar o que está na Bíblia, independente da sua religião, da sua condição social, do seu dinheiro. Não, eu vou estar falando o que está na Bíblia, tá bom? Deus te abençoe e até o próximo vídeo, em nome de Jesus. Amém.